eu vim fazer um papinho aqui, bater um papinho aqui com vocês sobre de como era a nossa vida antes de ser mãe e a nossa vida agora depois de ser mãe, né? Então, no meu caso, eu já sou mãe há 3 anos, né? Porque eu tenho os dois meninos, meus 2 filhos, como vocês sabem. Tenho o Brian, que fez 3 anos agora, e tenho a Sofia, de 1 ano e 2 meses. Então, já tem aí 3 anos que eu deixei de ser aquela menininha para se tornar mãe. E eu queria conversar um pouquinho com vocês como que a nossa vida muda, né? Assim, do dia pra noite, né? Escolher ser mãe foi uma opção minha desde menina, foi algo que eu sempre sonhei na minha vida, foi algo que eu sempre quis, né? E só que eu nunca imaginei que seria assim tão rápido quanto foi, né? O Brian foi e não foi assim uma surpresa pra gente. Não foi uma surpresa, porque querendo ou não, eu e meu marido estava querendo, mas acabou sendo porque eu não imaginei que viria assim tão rápido igual veio, né? Eu pensei que pudesse talvez demorar mais um tempinho, enfim. Mas eu posso dizer que ele mudou assim minha vida completamente, né? E muita gente, quando fala em mudança da vida antes de ser mãe para a vida de mãe, sempre toca no assunto, tipo assim, mudou a sua vida porque agora você não sai. Ou mudou a sua vida porque agora você vai ter que largar os estudos, né? Para poder cuidar do seu filho. Mudou a sua vida porque agora você não vai ter mais amigos. Mudou a sua vida por isso, por aquilo. E eu prefiro não falar dessa parte, né? Na verdade, em questão de sair, nunca fui uma adolescente de ficar saindo. O lugar assim onde eu mais gostava de ir era ao shopping, que era algo que eu ia todo fim de semana. Então, realmente isso eu não posso estar indo todo fim de semana, né? Porque questões financeiras, mas se não fosse isso, eu ia adorar ir com meus filhos também, poder levá-los para passear, sem problema algum. Mas em questão de balada, eu nunca fui uma menina assim de ir pra balada, né? Mas fora isso, minha vida sempre foi muito sossegada, muito tranquila, então questão de sair eu não me importo muito. É lógico que a gente se sente muito presa, muito cansada dessa rotina, dessa vida, às vezes a gente quer sair um pouco, então a gente dá um jeitinho, eu e meu marido com nossos filhos, a gente vai e dá uma voltinha, vai no cinema, enfim. Mas em questão a amigos, sim, isso foi uma coisa assim que mudou muito, né? As amizades que eu tinha antigamente, algumas eu não tenho hoje mais, outras eu tenho, mas a gente percebe que as coisas mudaram, o relacionamento muda, né? Com aquelas amizades, as pessoas parecem que vão sumindo assim aos poucos. Aquelas que eram minhas grandes amigas, eu ainda tenho contato, ainda mantenho contato, mas eu não tenho relação hoje em dia com elas do que eu esperava ter depois de ter filhos, né? Mas enfim, é uma coisa assim que eu já me preocupei muito no passado. Hoje em dia não me faz muita questão. E eu falo assim que não me faz muita questão, gente, porque a gente percebe que a vida das pessoas também são complicadas, sabe? As minhas amigas, a grande maioria das minhas amigas trabalham, né, hoje em dia, estudam, fazem faculdade. A gente sabe que faculdade aí, por mais que eu não tenha feito ainda, eu sei que não é fácil, é muito trabalho, é muita prova para estar podendo entregar, para poder estar fazendo. E quando sobra, às vezes, um tempinho, algumas já namoram, né? Então, quando sobra um tempinho, às vezes elas querem aproveitar com os namorados e poder curtir também o tempo livre delas, né? Poder ir passear, não ficar trancada dentro da casa de uma amiga com o nenenzinho chorando ao fundo, né? Mas eu creio assim que o meu particular, talvez se isso tivesse acontecido com uma das minhas amigas, talvez eu seria diferente. Não estou julgando elas de modo algum, mas eu digo isso, gente, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito apaixonada por criança. Então, sempre quando nascia uma criança assim na minha família, às vezes eu era novinha, eu não via a hora de poder ir visitar, não via a hora de poder pegar a criança no colo. Se eu pudesse, eu tava lá toda semana indo visitar a criança. Porque
porque eu sempre foi a minha maneira de ser. Só que nem todo mundo tem a minha maneira de ser, né? Ninguém é igual a mim, né? Então eu coloquei muito isso na minha cabeça. Mas eu tenho certeza, se uma das minhas amigas tivesse tido filho antes de mim, nossa, que eu ia aproveitar, sabe? Sempre que eu pudesse, eu ia estar indo lá, eu estaria ligando, ou pelo WhatsApp hoje em dia, né? Perguntando como que tá. Mas enfim, isso foi uma coisa assim, que nem eu falei pra vocês, eu desencanei muito. Foi uma coisa que me abalou muito, assim, no início, logo quando o Brian nasceu. Que é, querendo ou não, a gente sente falta, né, de ter alguém pra conhecer, para conversar, pra desabafar. Porque às vezes uma amiga, em certos momentos, a gente se desabafa muito mais com elas do que com a nossa própria mãe. E por um lado é errado, né? Que a nossa melhor amiga com certeza sempre será nossa mãe. Então eu acho que pra quem a gente deveria contar tudo, sempre estar desabafando, pedindo todos os conselhos, seria pra nossa mãe. Mas nem sempre isso acontece. Certas coisas, certos assuntos, a gente prefere recorrer às amigas, né? Então isso foi uma coisa que eu senti muita falta, assim, logo quando eu tive o Brian, igual quando eu descobri a gravidez. Então, por isso que foi algo assim que me abalou muito, né, a falta das minhas amigas. Mas hoje em dia é uma coisa que eu tô desencanada, sabe? Eu penso pelo lado que elas têm a vida delas, né? Tem a vida delas, tem as correrias delas, elas andam cansadas também, exaustas. Então, quando elas têm o tempo livre, elas querem aproveitar, querem ir para algum lugar que as divirtam, que tragam coisas boas assim para elas, né? Que elas possam rir, enfim. Então eu desencanei muito assim por essa questão. E a questão de estudos é uma coisa assim muito comum entre as adolescentes, né? Quando engravidam cedo, de abandonar os estudos. E é uma coisa assim, gente, eu não estou aqui para julgar ninguém que engravida e abandona os estudos. Conheço pessoas assim, pessoas até muito queridas por mim, mas foi uma escolha minha. Eu engravidei do Brian no meio do segundo grau, né, do segundo ano do colegial. E só que eu não soube da gravidez dele até chegar novembro. Então eu descobri a gravidez dele na metade quase do ano e fui descobrir só no finalzinho do ano. Então quando eu descobri já estava nas férias, então eu não contei pra ninguém. E quando eu cheguei no outro ano, que eu já estava no terceiro ano no colegial, cheguei com aquele barrigão já, que eu já estava com 6 ou 7 meses, se eu não me engano. Mas foi uma escolha minha, sinceramente, de não abandonar os estudos. Então, não enfrentei preconceito, na verdade, na escola. Só que eu fui muito olhada, assim, por diversas pessoas. E você notava as pessoas olhando assim, nossa, ela saiu daqui o ano passado sem estar grávida e voltou com esse barrigão. Nossa, ela tá escondendo da gente. Você percebe que pode ser que as pessoas estejam comentando algo do tipo, sabe? Mas eu não sofri preconceito de ninguém. Foi mais a questão dos olhares que me abalou muito, porque eu sou uma pessoa tímida, então não gosto que ninguém fique me olhando assim demais. Né? Hoje em dia eu superei um pouco mais a timidez, mas naquele tempo eu tava mais tímida ainda e a gente estando num estágio assim, né? Num estágio assim, bem complicado assim pra gente, né? Que a gente tá bem sentimental, então foi um pouquinho pior. Mas eu preferi enfrentar tudo isso do que depois ter que voltar os estudos, tudo de novo, né? Que eu acho que seria bem pior. Se eu tô demorando hoje em dia pra poder entrar numa faculdade, imagina eu ter que fazer um cursinho rápido para poder terminar os estudos. Eu acho que seria uma coisa que eu demoraria muito mais de ter coragem para ir fazer. Mas graças a Deus eu consegui terminar meus estudos. Voltei, né, no terceiro ano com barrigão. Eu estudei, eu acho que mais 2 meses, se eu não me engano. Aí eu já entrei de licença maternidade, falei um monte pra minha médica, falei que eu subi a escada e não tava aguentando mais. Então no 8º mês eu já entrei de licença maternidade. E quando era pra mim estar voltando, né, depois de ter ganhado o Brian, era um mês antes de entrar de férias do meio do ano, né? Então foi em junho. Férias em julho, né? Então era pra me ter voltado em junho.
e tava em meio de provas, sabe? Provas para fechar as notas do bimestre. Aí eu falei, o que que eu vou fazer na escola? Que agora só tá tendo prova atrás de prova, entregando trabalho. E eu já estava fazendo trabalho em casa, né? Porque toda pessoa que está estudando e entra de licença maternidade, tanto em questão de faculdade e tudo mais, a gente fica, o período que a gente fica em casa, a gente fica fazendo trabalhos em casa para que a gente possa estar tendo notas lá, né, na escola. Então, eu já estava fazendo diversos trabalhos em casa, eu falei, o que eu vou fazer na escola? Pegar, sentar lá para fazer provas que eu nem sei a matéria, que eu fiquei aí esse tempo longe. Então, eu resolvi não ir. Fiquei mais esse mês a mais. O outro mês também, que era o mês de férias, né, da escola. E eu fui voltar. E eu fui voltar no outro mês, que era o mês de agosto. Aí me partiu muito o coração, né? De ter que. Então me partia muito o coração de ter que deixar o Brian novinho em casa, enfim. Mas era uma coisa que eu precisava estar fazendo, né? Eu necessitava disso. E é uma coisa que eu não me arrependo. Foi complicado tudo no começo, mas foi algo que eu não me arrependo, né? Então, questão de abandonar os estudos, isso também não fez parte do meu antes de ser mãe, porque mesmo sendo mãe, mesmo estando grávida, eu fiz de tudo para terminar meus estudos. Hoje em dia falta minha faculdade, mas se Deus quiser, tá demorando um pouco mais do que eu esperava que fosse demorar. Mas se Deus quiser, em breve eu também estarei fazendo a minha faculdade. Deus quiser. E então assim, eu não posso dizer que minha vida mudou muito antes de ser mãe. A principal mudança é que eu não tinha filho. Eu digo assim, que a principal mudança e a maior mudança que eu tive da minha vida antes para minha vida agora é que antes eu não tinha. Então, a maior mudança que eu realmente tive é que antigamente eu não tinha filho e hoje eu tenho. E o que eu posso dizer da minha vida hoje, que mudou, né? Qual é a mudança de hoje para antes? Aí eu tenho muita coisa para dizer, né? Hoje eu tenho 2 motivos maravilhosos para poder sorrir a todo dia, sabe? Ao acordar já sorrindo, feliz. Porque hoje em dia eu tenho os meus filhos, sabe? Eu olho pro lado, chega o fim de semana assim que o Brian tá em casa. Então eu acordo, olho pro lado, eu posso ver os meus filhos ali deitadinho, junto comigo, sabe? Às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, quanto tempo que eu não sonhei com essa cena e hoje eu tô vivendo isso, sabe? Eu tô vivenciando isso, eu tô curtindo assim cada momento. Quando eu tive o Brian, eu fiz muita questão de poder cuidá-lo até 1 ano de idade, porque eu pensava que quando eu tivesse meu próximo filho, eu estaria trabalhando, enfim, talvez eu não pudesse cuidar desse meu segundo filho até 1 ano de idade. Então foi algo que eu fiz muita questão. E graças a Deus eu consegui cumprir. Eu cuidei do Brian, na verdade, até os 2 aninhos, né? Aí daí por diante ele entrou na escolinha. Então meio que eu tenho agora um auxílio para cuidar, né, dele. E querendo ou não, né, a escola também cuida também do seu filho, né? E depois veio a Sofia de surpresa. A Sofia realmente, ao contrário do Brian, ela realmente foi uma surpresa nas nossas vidas. Foi algo que a gente não estava esperando. Eu tinha sim uma vontade de ter outros filhos. Isso foi uma coisa que eu nunca escondi de ninguém. Mas eu dizia que eu queria esperar o Brian ter uns 4, 5 anos pelo menos. Pra que ele já tivesse maiorzinho, né? Não tivesse chupando chupeta. Provavelmente ela não estaria também usando mamadeira mais, não estaria nas fraldas. Provavelmente eu teria já um trabalho, né? E estaria na nossa casinha. Então foi por isso que a gente não queria no momento em que a Sofia veio. Eu queria mais pra frente. Mas Deus mandou naquela hora, com certeza, porque ele achou que a gente estava preparado, a gente estava pronto para aquilo. E eu não me arrependo, assim, nem do Brian, nem da Sofia. Por mais que a Sofia tenha sido uma surpresa, eu não me arrependo dela. Sou muito grata por tê-la, né? Deus ainda me enviou um casal. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe de menina. E quando eu soube que o meu primeiro filho era um menino, eu fiquei super feliz. E eu tinha esperança, né? Porque eu sempre sonhei ter mais filhos.
Então eu tinha esperança ainda de poder ter uma menina. Então quando eu engravidei da Sofia de surpresa e ainda soube que era uma menina, minha felicidade, assim, sabe? Eu me senti realizada, completa, assim, plenamente. Então eu não tenho que questionar, eu não tenho que reclamar da minha vida de hoje. Minha vida antes de ter eles foi uma vida assim sossegada, uma vida tranquila. Eu pude aproveitar minha vida ao máximo, né? Enquanto eu não tinha eles, curti ao máximo da minha maneira. Como eu falei, eu nunca fui pessoa assim de balada, nem nada. Mas eu pude aproveitar minha vida ao máximo e hoje em dia eu aproveito a minha vida ao máximo ao lado deles. É uma vida assim cansativa, estressante de mãe? É sim. Tem vezes que eu falo assim, tem vezes que eu pego e falo pro meu marido, meu Deus, eu tenho vontade de catar minhas coisas e sumir pelo mundo. Que realmente, gente, dá vontade. É uma coisa que as pessoas não, as mães, né, de hoje não dizem isso nas redes sociais, em lugar nenhum, mas dá vontade sim, tem momento da vontade de largar tudo e sumir por aí. Mas a gente pensa assim, meu, se eu sumir, eu não aguento uma horinha longe dos meus filhos, sabe? Por mais que eles dê trabalho, por mais que tenha aqueles momentos de chororô, de birra, de estresse, de gritar, deles gritarem, você pedir uma coisa, eles tudo é não, é não, é não, é não. E a gente sabe que isso só tende a piorar, né? Porque cada vez que nossos filhos crescem mais trabalhos eles dão, né? Chega a fase dos estudos, que aí tem criança que é rebelde, não quer saber de estudar, não gosta de estudar. Aí chega na adolescência, aí tem criança que começa a cabular a aula, quer começar com aquele namorinho, não sei o quê. Então cada fase tem a sua dificuldade. E cada dificuldade de cada fase é pior do que a anterior, né? Então eu penso assim, meu Deus, eu tenho que ter força, me dê muita força, muita coragem, porque eu tenho muito chão a enfrentar ainda, né? E eu trabalhando, começando a trabalhar, que é uma coisa que eu ando querendo muito voltar a trabalhar, só tende a piorar, né? Porque você chega cansada do serviço, exausto, tem as coisas em casa para cuidar, tem os filhos para cuidar, e às vezes os filhos estão estressados do dia a dia, e você tem que aguentar tudo aquilo ali firme e forte, né? Isso é uma vida de uma mãe, né? Então, essas foram as mudanças, né? Do meu antes de ser mãe pro agora, do que eu vivo. Mas eu confesso pra vocês que se eu pudesse voltar no tempo e mudar, eu não mudaria nada, sabe? E uma que eu creio muito, que tudo que acontece na nossa vida, desde o melhor até o pior momento, é porque Deus permitiu. E porque aquilo tem um porquê na nossa vida, né? Então, se Deus permitiu que eu fosse mãe 2 vezes seguidas, né? Uma atrás da outra, assim, tão nova, é porque ele tem um porquê na minha vida e na vida dessas crianças, né? Então, e é porque ele acredita também em mim que eu sou capaz, e é uma coisa que eu acredito também, que eu sou muito capaz de poder criá-los, né? De poder transformá-los em bons seres humanos aí pro nosso futuro. Então é isso, meninas. Essa foi um pouquinho aí do meu antes de ser mãe. Eu vi algumas tags, na verdade eu nem cheguei a abrir essas tags, eu nem sei como que elas são. Mas sei lá, me deu vontade de ligar a câmera e conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né? E o que eu tô falando hoje, gente, não é referente à idade não, tá? Porque eu acho que você pode ser mãe pela primeira vez aos 40 anos, e com certeza essa mulher de 40 anos vai ter muito o que dizer como que era a sua vida antes de ser mãe e depois que ela se transformou mãe, sabe? Porque esse papo de que, eu fui mãe, mas, né, com uma certa idade já, eu tive mais experiência. Não, de forma alguma. Eu acho que a experiência está dentro de cada mãe. Basta você querer aprender a ser mãe e deixar que teu filho ensine, sabe? Porque eu sei que tem muitas mães no mundo por aí que, né, independente se é nova ou é velha, mas tem muitas mães por aí que não se deixam ser mãe, né? Não deixam seu filho ensinar, ou às vezes pelo simples fato não querem ser mãe, não quiseram ser mãe e acabou que engravidou, enfim. Mas eu acho que ser mãe é um simples fato de você se abrir pro novo, né? Deixar que aquilo deixar com que aquilo entre dentro de você, transborde dentro de você, que as coisas vão indo. Filho, infelizmente, não vem com manual de instrução,
A gente também não tem manual de instrução para ser uma boa mãe. E as coisas simplesmente ocorrem, né? É um grande aprendizado entre você e seu filho, eu creio, né? E isso é uma coisa eterna pro resto da nossa vida. Porque hoje em dia eu posso saber manusear meus filhos, né? Saber educá-los, saber como lidar com eles. Daqui uns 3, 4 anos eu já não sei o que vai me esperar. Então eu vou indo aprendendo com eles e certas coisas eles também vão aprendendo comigo. Então esse foi o videozinho de hoje, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma coisa para dizer, deixem aqui nos comentários, vou adorar ler também. E é isso, meninos. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!